mediunidade consciente, semiconsciente ou inconsciente. O ato de entrar em transe, em um estado alterado de consciência, é prática comum nas religiões desde sempre. Todas as civilizações conhecem esse fenômeno e lidam com ele de formas diferentes. Uns tentam proibir, outros criam religiões em torno deles. Para nós, significa mediunidade, que é a capacidade de interagir com o plano espiritual. Há muitos mitos sem fundamento em torno da mediunidade, crendices, superstições e muito medo. Alguns, quando chegam em nossos terreiros, trazem essas ideias consigo. Outros, quando incorporam, acham que o fenômeno não está acontecendo com ele, já que acredita que vai desmaiar e acordar após a incorporação sem nada lembrar do que aconteceu. Vimos nos vídeos anteriores de número 6 e 7 sobre os chakras e como se processa a incorporação em um médium. Uma entidade para incorporar sempre vai ter de se conectar aos chakras do médium, que dessa maneira serve de filtro para as comunicações. Ou seja, a coisa não é bem assim. Um médium que tenha conhecimento e boa conduta pessoal servirá de empecilho para que uma entidade menos evoluída possa fazer qualquer mal quando chegue. Por esses motivos, um bom médium é aquele que tem humildade, estuda, não cultiva vícios e tem uma vida longe da má conduta. Na Umbanda, os banhos de ervas e as defumações desempenham papel importantíssimo nesse escudo contra certos ataques espirituais. Tudo isso somado será uma barreira que irá blindar o médium contra qualquer malefício vindo da espiritualidade inferior. Podemos classificar a mediunidade em 3 tipos básicos: médiuns conscientes, semiconscientes e inconscientes. Os médiuns conscientes são aqueles que não perdem sua consciência durante a incorporação. E mesmo assim, por incrível possa parecer, estarão incorporados. São os médiuns palestrantes, os pintores, escultores, os artistas, os médiuns cambonos em nossa religião. Aqueles que são inspirados de algum modo. Nesses médiuns, os espíritos utilizam-se muito do conhecimento adquirido por ele, que, quando informado, melhor desenvoltura terá e mais clara será a mensagem. Esse médium também vai precisar trabalhar ativamente consigo mesmo para vencer suas dificuldades como a timidez, a insegurança. Um médium consciente participa de forma ativa no processo do trabalho espiritual. Na Umbanda vemos 2 tipos seguintes com mais frequência. Um deles é o semiconsciente. É quando o médium entra em transe, mas não consegue se controlar. Ele pode até pensar durante o transe, mas a entidade vai agir com desenvoltura. Vai caminhar, falar com o consulente e agir, independente da vontade do médium. Pode parecer estranho, mas a sensação será como ter 2 cabeças pensando juntas ao mesmo tempo. Esse médium também deve procurar aprender e estudar bastante, já que, de certo modo, participa da incorporação e a entidade muitas vezes busca o conhecimento do médium para explicar certas coisas. Assim, a leitura de uma semana atrás poderá ser vasculhada pela entidade na mente do médium e ser usada para trazer uma explicação necessária a quem precisar. Após a incorporação, vem o esquecimento e a confusão do teor da mensagem pelo médium.
A mediunidade inconsciente é a mais rara, mas pelos rituais do Amaci e com o desenvolvimento da mediunidade semiconsciente que vimos antes, acaba sendo comum na Umbanda. Com os anos, o médium acaba desenvolvendo quase uma simbiose com a entidade espiritual que o guia, criando um vínculo de sintonia e confiança muito grande entre ambos. Assim, vai se entregar à incorporação de modo mais tranquilo, tendo algum rasgo de consciência durante os trabalhos, percebendo onde está e o que está fazendo ali. Seria como dormir, acordando rapidamente de vez em quando e voltando a dormir. A inconsciência mais profunda é aquela que o médium entra literalmente em um adormecimento profundo e mais rara, própria de alguns fenômenos na mediunidade. E qual delas é a melhor? Eis um dos mitos presentes na Umbanda. Toda mediunidade é preciosa, mas aquelas que guardam alguma participação do médium, como a consciente ou a semiconsciente, são as mais importantes nos tempos de hoje. A inconsciente foi muito necessária em tempos antigos para comprovar certos fenômenos aos incrédulos, como vimos nas histórias dos efeitos físicos. Hoje, a mediunidade, onde o médium precisa aprender, se desenvolver, ampliando sua confiança, vai torná-lo não mais um simples instrumento da espiritualidade, mas um membro ativo de uma equipe espiritual, evoluindo significativamente nos trabalhos onde participe. São esses trabalhos verdadeiramente abnegados, onde vemos a entrega de fé que um médium de Umbanda tem em nossos terreiros. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Semana que vem, novos vídeos. Muito obrigada por estar conosco.